Não vou sustentar vagabundo em casa. Foi isso que eu ouvi, do meu próprio filho, no meio da sala, de pé, com o peito estufado, como se fosse o dono do mundo. Mal sabia ele que o vagabundo aqui era o dono da empresa que pagava o salário dele. Eu não disse nada naquela hora. Só olhei. Um olhar demorado. Sabe aquele olhar de quem segura uma vida inteira dentro do peito? Pois é. O que ele não sabia é que aquele foi o último dia em que ele me falou daquele jeito. Meu nome é Vicente. Tenho 78 anos e já vivi de tudo um pouco nessa vida. Nasci em São José do Rio Preto, filho de mecânico e costureira. Comecei a trabalhar com 15 anos numa oficina, mas o que mudou minha vida foi quando aprendi tudo sobre fundição de peças metálicas, com um velho italiano que me tratava como filho. Montei minha própria fundição com muito suor e passei a vida construindo, peça por peça, uma empresa que empregou dezenas de famílias. Nunca fiz alarde, nunca botei meu nome nas placas, porque sempre achei que o mérito devia estar no trabalho, não no rosto. E sabe o mais irônico? Meu filho, que sempre zombou de mim por ter sido só operário a vida toda, entrou na minha própria empresa como estagiário e nem imaginava que aquele dono ausente era o velho que dormia no quarto ao lado. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Quando ele me chamou de vagabundo, eu estava sentado no sofá, dobrando umas camisas. Eu tinha acordado cedo, como sempre, feito o café, lavado a louça e deixado o almoço pré-preparado porque minha nora estava com os meninos. Ele chegou em casa irritado, dizendo que estava cansado de trabalhar enquanto tinha gente encostada comendo e dormindo. Ele me olhou, apontou com o queixo e falou alto. Sabe o que é difícil? Sustentar vagabundo em casa. Eu ainda tentei manter a calma. Pensei, talvez ele esteja estressado, talvez o trânsito, talvez o trabalho, mas a verdade é que essa raiva não era de hoje. Era de anos, de décadas. Sempre que eu tentava me aproximar, era tratado com desprezo. Você só pensa no passado, pai. Você não entende o mundo de hoje. Você quer se meter na minha vida. E eu sempre calado, sempre dando espaço, achando que era uma fase. Mas aquele dia foi diferente. Ele continuou. Disse que um homem que se preze não vive às custas dos outros, que quem já deu o que tinha para dar, devia sumir e não atrapalhar os mais novos. Eu respirei fundo, segurei a fala. Mas meus olhos não conseguiam mais esconder o que eu sentia. Minha mão tremia. Não de raiva, mas de dor. Decepção. Eu pensei em tudo que abri mão para criar ele. Nas noites virando peça sob encomenda, para pagar o colégio particular que ele insistiu. Nas vezes em que levei calote de cliente, mas paguei os funcionários em dia, inclusive ele. No plano de saúde, na faculdade paga à vista, no carro que ele bateu 3 vezes e eu consertei. Pensei na mãe dele que antes de morrer me fez prometer que eu nunca deixaria nosso filho se perder. Pois bem, ali na minha frente, eu vi o quanto ele se perdeu. E eu também. Porque deixei. Naquela noite eu não jantei. Me tranquei no quarto, mas não dormi. Fiquei pensando. Em tudo. E principalmente numa frase que eu disse para mim mesmo em voz baixa. Vicente, tá na hora de agir. Porque eu não era vagabundo. Nunca fui. E mais do que isso, ele não podia continuar achando que a vida lhe devia alguma coisa. Ele precisava entender o que era consequência. Não por vingança, mas por justiça. Eu passei a vida toda sendo justo com os outros. E estava na hora de ser justo comigo também. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Me vesti como há muito tempo não me vestia. Coloquei a camisa social azul, aquela que só usava em reuniões. Passei um café forte. Olhei meu reflexo no espelho, ajeitei o cabelo e saí sem fazer barulho. Peguei o carro e fui direto para a empresa. Era uma sexta-feira, dia de fechamento de folha. E aquele dia seria de virada também. A secretária ficou surpresa quando me viu. O gerente-geral veio até mim. Seu Vicente, aconteceu alguma coisa? Eu disse. Aconteceu sim, mas só vou explicar depois da reunião. Na sala todos os gerentes estavam.
inclusive meu filho. Ele não me viu entrar de cara. Estava de costas, mexendo no celular. Quando ouviu minha voz, firme, segura, limpa, ele virou. Ficou pálido. Gaguejou. Pai, o que você está fazendo aqui? E eu respondi com calma. Primeiro, sou o Sr. Vicente aqui dentro. Segundo, vim acertar umas coisas que ficaram pendentes. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para ele. E ele olhou para mim como se visse pela primeira vez. Como se o homem que ele desdenhava dentro de casa fosse agora alguém que ele não conseguia mais ignorar. Mas isso foi só o começo. Porque naquela manhã, algo ainda mais profundo aconteceu. Algo que iria mudar não só a minha vida, mas a dele também. Eu não gosto de humilhar ninguém. Nunca gostei. Mas naquele dia, confesso, me senti obrigado a mostrar quem eu era. Não por orgulho, mas porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a injustiça precisa de resposta. Não com grito, não com raiva, mas com presença, com atitude. E naquele escritório, na frente de todo mundo, eu resolvi me levantar, pela primeira vez em anos, por mim mesmo. A sala de reunião ficou em silêncio. Um silêncio tão denso que dava para ouvir o relógio da parede. Meu filho estava sentado no canto direito, com a camisa amarrotada, os olhos arregalados e a boca entreaberta como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. O velho inútil, que ele chamava de peso morto em casa, era justamente o dono da empresa onde ele trabalhava havia quase 5 anos. A empresa que sustentava sua família, seu carro, suas férias, e ele nem fazia ideia. Não porque eu escondi de propósito, mas porque ele nunca quis saber da minha história. Nunca me perguntou nada com real interesse. E aos poucos, eu fui deixando ele acreditar que eu era só isso mesmo. Um velho aposentado sentado no sofá. Só que agora, era tarde. Eu pedi que todos se sentassem. Olhei para o gerente financeiro, a quem eu já havia avisado discretamente 2 dias antes. Pedi para ele trazer os contratos, os registros, os extratos de participação societária. Quando os papéis foram postos na mesa, eu estendi minha mão por cima deles e disse: durante 38 anos, essa empresa cresceu com meu suor. Cada tijolo, cada máquina, cada funcionário que passou por aqui, eu conheci pelo nome. Nunca precisei aparecer, porque sempre confiei nos meus sócios. Mas tem hora que a gente precisa voltar. Principalmente quando percebe que aquilo que construiu está sendo usado por quem não sabe o valor que tem. Meu filho tentava disfarçar. Coçava o rosto, olhava para o chão, mas sua perna tremia. A testa suava. Ele sabia que tinha passado do limite em casa, mas não fazia ideia da proporção do que viria. Eu me virei para ele com calma. Não levantei a voz, não o apontei. Só disse: hoje de manhã, quando você foi trabalhar, eu ainda era para você só um velho peso morto. Agora que você sabe quem eu sou, vai continuar achando isso? Ele tentou reagir. Pai, eu não sabia. Por que você nunca contou nada? E aí foi a primeira vez em muito tempo que minha voz endureceu. Por que você nunca perguntou? E continuei. Você nunca quis saber como eu levava comida para dentro de casa, como eu pagava suas escolas, como eu sustentava tua arrogância. Você nunca quis ouvir o que eu tinha a dizer. Para você, eu era um móvel velho que ocupava espaço. E você me disse isso, com todas as letras. E agora, que descobre que eu sou o dono da sua empresa, quer começar uma conversa? Pois agora vai ouvir. Não como filho, mas como funcionário. Todos estavam em silêncio. O gerente geral olhava perplexo. Alguns desviavam o olhar. Outros estavam visivelmente desconfortáveis. Mas ninguém ousou interromper. E eu continuei. A partir de hoje estou assumindo a gestão administrativa por tempo indeterminado. E a primeira medida será uma reavaliação completa dos cargos de chefia. Todos os funcionários em posição de liderança passarão por um processo de revisão ética e técnica. Inclusive você. Ele engoliu seco. Tentou argumentar. Pai, eu sei o que fiz. Eu errei. Mas me dá uma chance de consertar. E foi nesse momento que eu me levantei da cadeira, olhei nos olhos dele e disse: não é você que decide isso agora. Porque o homem que você humilhou, sou eu.
E agora você vai aprender, com respeito, o que é ser homem de verdade. Voltei para casa naquele dia com o coração pesado e ao mesmo tempo aliviado. Pela primeira vez, eu não abaixei a cabeça. Pela primeira vez, eu deixei de ser o pai que perdoa tudo em silêncio. Pela primeira vez, eu tive coragem de encarar meu próprio filho não como vítima, mas como adulto. Um adulto que precisava mais do que um tapa na cara, de um espelho. E naquele dia, ele se viu. E não gostou do que viu. Mas engana-se quem pensa que a história terminou ali. Nos dias que se seguiram, meu filho começou a tentar se redimir. Trazia café na minha sala, mandava mensagem tentando conversar, me chamava de pai, com voz mansa. Mas eu sabia, não era arrependimento, era medo. Era o susto de descobrir que aquele velho silencioso ainda tinha voz, ainda tinha poder. E, acima de tudo, ainda tinha dignidade. E eu não ia desperdiçar aquilo de novo. Uma semana depois, pedi ao jurídico que iniciasse o processo de afastamento dele do cargo de confiança. Não por vingança, mas porque ele não tinha mais condições morais de liderar equipe nenhuma ali dentro. E no dia em que a intimação interna chegou à mesa dele, ele entrou na minha sala com os olhos vermelhos, jogou o crachá sobre a mesa e disse: "Você ganhou." E eu respondi: "Não, meu filho, eu não ganhei. Quem perdeu foi você." Ele saiu sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, olhando pela janela da sala de diretoria, pensando em tudo que construí e tudo que perdi ao longo da vida. E também no que eu ainda podia reconstruir, mesmo sozinho. Mas naquela noite, algo aconteceu. Algo que não veio dele, nem dos outros. Veio de onde eu menos esperava. E que mudaria meu coração de uma forma que nem eu imaginava. Naquela noite eu deitei cedo, mas o sono não veio. Fechei os olhos e só conseguia pensar em tudo o que falei. E em tudo o que calei por uma vida inteira. A casa estava em silêncio. Nem os grilos cantavam. E ali, no escuro do meu quarto, eu comecei a conversar com alguém que há muitos anos eu não tinha coragem de chamar. A Rosa, a mãe dele, a mulher da minha vida, que já se foi faz mais de 20 anos. Se você tivesse aqui, Rosa, talvez ele tivesse sido outro homem. Ou talvez ele ainda estivesse perdido, mas pelo menos eu teria com quem dividir essa dor. A voz dela não veio. Claro que não. Mas eu senti de novo aquela ausência imensa que ela deixou. E junto dela, veio a lembrança de um dia específico. Um dia que até hoje me corta por dentro. Ele tinha 12 anos. Tinha acabado de repetir de ano na escola. Rosa chorou. Disse que era culpa nossa, que a gente dava tudo, que não exigia o suficiente. Eu me calei. No dia seguinte levei ele comigo para a fundição. Era sábado. Estava um calor infernal, e o barulho das máquinas fazia o chão tremer. Mostrei para ele a prensa, o torno, as fornalhas. Expliquei como o bronze derretia e tomava forma dentro do molde. E então olhei nos olhos dele e disse: "Filho, o mundo não vai te dar moleza. E eu não vou estar aqui para sempre. Mas enquanto eu estiver, vou fazer de tudo para você não passar pelo que eu passei. Só te peço uma coisa. Aproveita essa chance. Estuda. Escuta tua mãe. Aprende com quem já andou nesse chão descalço." E sabe o que ele fez? Revirou os olhos. Disse: "Mas eu não quero trabalhar com metal. Isso é coisa de velho sujo." Naquela hora, eu senti um soco no estômago. Não por ele não querer seguir meus passos, mas pela forma como falou, pela falta de gratidão. Mas o tempo passou, e eu segui tentando. Com o tempo, ele foi se afastando. Cresceu, ficou arrogante, debochado. Eu dizia uma coisa, ele fazia o oposto. Queria status, queria aplauso, queria tudo fácil. Eu banquei, paguei faculdade particular, comprei carro, dei mesada até depois dos 25. Aguentei calado os insultos, os olhares de desprezo, os sumiços nos almoços de domingo. E tudo isso porque, no fundo, eu achava que era culpa minha, que eu tinha trabalhado demais e amado de menos, que talvez ele fosse frio porque eu fui duro demais. Mas ali, naquela cama escura, eu percebi uma coisa. Eu fiz o melhor que pude com o coração que eu tinha.
E não era justo continuar me punindo por alguém que escolheu não enxergar. No dia seguinte, resolvi sair cedo. Precisava de ar. Andei até a pracinha do bairro, sentei no banco de madeira sob a sombra de um ipê amarelo, o mesmo banco onde eu e Rosa levávamos ele quando era pequeno para ver os pombos e os cachorros correndo atrás das crianças. E foi ali que vi algo que mexeu comigo. Um senhor bem mais velho que eu, talvez com uns 90, andava com dificuldade, mas com o neto ao lado. O menino de uns 8, 9 anos segurava a mão dele com força, sorrindo, puxando ele para ver a fonte. "Vem, vô! Olha que bonito!" O senhor ria devagar, enquanto tentava acompanhar. Aquela cena me quebrou. Senti uma coisa subir pela garganta, e foi nesse momento que entendi. O que eu mais sentia falta não era do respeito, era do carinho, do amor que eu nunca recebi dele, e que já não sei mais se um dia vou receber. Voltei para casa e me tranquei no quarto. Abri a gaveta da escrivaninha antiga e tirei de lá uma carta que escrevi anos atrás, quando Rosa morreu. Nela, eu dizia que faria de tudo para honrar a memória dela criando nosso filho com dignidade, que não deixaria ele cair, que não deixaria o coração dele endurecer. Mas ali, com a carta nas mãos, eu percebi que tinha falhado. Ele endureceu, e eu também. E por isso, talvez fosse hora de parar de tentar salvar um homem que não quer ser salvo, de parar de entregar meu coração a alguém que só sabe pisar nele. Mas foi nessa mesma noite que algo inesperado aconteceu. Uma ligação. Número desconhecido. Atendi com voz baixa. Era o antigo sócio da empresa, alguém que eu não via há mais de 5 anos. E ele me disse algo que mudaria tudo. "Vicente, ouvi o que aconteceu com teu filho. Sei que você voltou. E queria te pedir uma coisa. Você pode me encontrar amanhã? Tem algo sobre a Rosa e também sobre seu neto que você precisa saber." Meu coração congelou. "Sobre meu neto?" perguntei. Ele respondeu, "Sim, e não vai ser fácil de ouvir." Eu desliguei e fiquei olhando para o teto, com a carta da Rosa ainda nas mãos. Sentia que aquilo não era coincidência, e que o que eu ouviria no dia seguinte poderia virar de vez essa história. Só não sabia ainda se seria para me ferir mais, ou para me abrir uma nova porta. Fiquei aquela noite inteira sem dormir. Não de ansiedade, mas de uma inquietação que só quem já carregou muito silêncio no peito entende. A frase do telefonema ecoava na minha cabeça. "Tem algo sobre o seu neto que você precisa saber." Eu não conseguia imaginar o que podia ser. Eu conhecia pouco o menino. O via de longe, correndo pela casa com o tablet nas mãos. Às vezes me lançava um sorriso rápido, às vezes nem isso. A nora, então, fazia questão de cortar qualquer aproximação. Dizia que eu atrapalhava a rotina dele, que ele ficava agitado com o velho em casa. E eu fui aceitando, fui sumindo, me conformando em ser só o vulto que atravessava o corredor enquanto ele via desenho. Mas naquele dia, algo dentro de mim dizia que essa história não estava completa, que havia mais, muito mais, e que talvez o buraco que eu sentia no peito não fosse só de mágoa, mas de algo que me foi negado sem que eu soubesse. Fui ao encontro do antigo sócio às 9 da manhã. Marcamos num café simples no centro da cidade. Ele chegou com a mesma calma de sempre. Um senhor elegante, de barba branca bem feita e olhar preocupado. Quando me viu, apertou minha mão com força e me disse, "Vicente, era pra gente ter conversado há anos, mas eu fui covarde." Aquilo já me desmontou. "Covarde com o quê?" perguntei. Ele respirou fundo, olhou ao redor e soltou. "Com a sua família." Ele me contou que antes de Rosa morrer, ela havia confidenciado algo a ele. Algo que ela pretendia me contar, mas nunca teve tempo. Ela desconfiava que nosso filho havia manipulado documentos para ter acesso a uma reserva financeira nossa, um fundo que a gente tinha deixado para os estudos dos netos. Ela queria investigar mais antes de falar comigo, para não causar briga. Mas morreu antes de conseguir confirmar. O sócio, por lealdade a ela, ficou em silêncio. Até agora. Mas nos últimos meses, ele começou a ver movimentações estranhas na empresa e descobriu que o fundo realmente havia sido sacado, anos atrás, com a assinatura falsificada da Rosa. Quem tinha feito isso? Nosso filho.
Me faltou o ar. Por um momento, senti o sangue sumir do rosto. Você tem certeza disso? Perguntei. Ele balançou a cabeça com pesar. Tenho. E mais, o dinheiro não foi usado para os estudos do menino. Foi torrado em viagens, em festa, em carro novo. O menino estuda numa escola que não tem metade do que você sonhou para ele. E então ele me mostrou um envelope. Nele havia cópias dos documentos, extratos, e uma carta, escrita à mão, pela Rosa, que ela nunca chegou a me entregar. Abri com as mãos tremendo. A letra dela, firme, com jeitinho de professora que ela sempre foi. A carta começava assim: Vicente, se você está lendo isso, é porque eu não consegui te contar em vida. Mas saiba que tudo o que fiz foi tentando proteger nossa família. E ali ela contava tudo. As suspeitas, a dor de ver o filho se afastando dos nossos valores, o medo de que ele se perdesse, e o desejo dela de que, se algo acontecesse, eu não me calasse. Que eu protegesse nosso neto, que não deixasse a memória dela ser enterrada junto com as mentiras. Saí daquele café em silêncio. Voltei para casa andando, como se tivesse envelhecido 20 anos em 2 horas. Entrei no quarto, fechei a porta e chorei. Chorei com o rosto enfiado no travesseiro, como um homem que perdeu de novo a esposa, o filho. E agora, talvez, o próprio nome. Porque o que fazer com tudo aquilo? Denunciar o próprio filho? Expô-lo na justiça? Ou guardar, de novo, no peito, mais uma mágoa que o tempo jamais apagaria? Mas ali, naquele quarto, deitado com a carta da Rosa nas mãos, eu entendi. Ela não pediu vingança. Ela pediu justiça. E justiça, às vezes, exige coragem. Exige romper com o silêncio. Exige que a gente não proteja o erro, mesmo que venha de quem a gente ama. Então eu me levantei, tirei o paletó do armário e liguei para o meu advogado. E disse apenas: quero abrir um processo, vai doer, mas precisa ser feito. Do outro lado da linha, o advogado, que era velho amigo da família, ficou em silêncio por um instante e depois respondeu: então vamos fazer isso direito. Você tem provas e você tem motivo. Chegou a hora, Vicente. E desligou. Naquela noite, fiz algo que não fazia há muito tempo. Fui até o quarto do meu neto. Bati devagar. A porta estava entreaberta. Ele estava deitado, vendo vídeo com fone de ouvido. Quando me viu, tirou o fone devagar e disse: oi, vô. Aquela voz me atravessou. Eu sorri, sentei na beirada da cama e perguntei: você sabia que esse quarto aqui já foi do seu pai? Ele arregalou os olhos. Sério. E então, pela primeira vez em muito tempo, comecei a contar. Sobre o pai dele pequeno. Sobre a Rosa. Sobre o banco de madeira no ipê amarelo. E ele escutou, sem tirar os olhos de mim. Eu saí dali com o coração mais calmo. Porque talvez, só talvez, ali ainda houvesse uma chance de resgatar alguma coisa. Não o passado, mas o futuro. E no dia seguinte, meu filho receberia uma intimação. E nela, o nome do remetente era o meu. 3 dias depois, ele recebeu a intimação. Eu estava na cozinha tomando um café forte, quando ouvi a campainha. Era um oficial de justiça. A nora atendeu, mas o papel vinha em nome dele. Ela pegou o envelope com um sorriso forçado, disse: obrigada, e foi até o quarto chamá-lo em voz alta. Eu continuei tomando meu café, de cabeça baixa, em silêncio. Mas por dentro, eu tremia, não de medo, nem de culpa. Era outra coisa. Era o corpo inteiro reconhecendo que aquele momento era um ponto sem volta. Não demorou muito e eu ouvi o baque da porta do quarto batendo forte. Em seguida, passos pesados pelo corredor. Ele passou por mim como se eu não estivesse ali. Subiu as escadas. 10 minutos depois, desceu de novo. E dessa vez parou. Ficou me olhando por um tempo. Não disse nada, só olhou. O rosto estava vermelho. As mãos fechadas. Os olhos cheios de ódio. Mas eu continuei sentado. Dei mais um gole no café e, quando terminei, falei com calma. Você não me deixou escolha. Se você tivesse me respeitado, como pai, como homem, essa conversa seria outra. E ele explodiu. Você quer me destruir, é isso? Agora vai se fazer de santo? De vítima?
Sempre foi assim. Se faz de bom, mas gosta é de mandar, de controlar, de aparecer. A cada palavra, ele se exaltava mais. Por que não me disse que era o dono da empresa, hein? Por que ficou calado esse tempo todo? Queria me humilhar, né? Queria me pegar de surpresa. Levantei devagar. Olhei nos olhos dele e respondi. Eu fiquei calado porque queria te dar espaço para crescer. Mas você usou esse espaço para me pisar. E agora, meu filho, não é mais sobre mim. É sobre o que você fez com o nome da tua mãe, com o dinheiro que ela deixou, com o nosso neto. Ele empalideceu. A menção à mãe dele ainda era um ponto sensível, apesar de tudo. Mas mesmo assim, não recuou. Você é um velho rancoroso. Vai morrer sozinho. E virou as costas. Fiquei olhando ele subir as escadas como quem assiste um estranho ir embora. Porque naquele momento eu sabia. Meu filho não era mais aquele menino que corria pela fundição com um capacete de brinquedo. Era um homem. Mas um homem que escolheu se afastar de tudo que tinha valor. E não era mais meu papel salvá-lo. Na tarde daquele mesmo dia, sentei no quintal. Fiquei vendo o sol bater nos galhos das árvores. E de repente, vi o menino, meu neto, vindo com o uniforme da escola, segurando um desenho nas mãos. Vô, fiz um negócio para você. Me entregou o papel com um sorriso tímido. Era um desenho torto, com lápis de cor, de 2 bonequinhos de mãos dadas. Um era alto e grisalho com uma bengala. O outro, pequeno e com um boné azul. Em cima, escrito, Eu e meu vô. Aquilo partiu meu coração de um jeito que não sei explicar. Guardei o desenho no bolso da camisa e disse, Quer um chocolate quente? Ele assentiu. Entramos juntos. E naquele momento, eu soube. Não importa o que eu tinha perdido. Ainda havia algo ali, que podia ser salvo. Mas a noite não terminou tranquila. Depois que o menino dormiu, a nora desceu as escadas com um tom de voz baixo, mas frio. O que você está fazendo, seu Vicente? Vai mesmo seguir com isso? Olhei para ela com firmeza. Vou. E devia agradecer por não incluir teu nome no processo. Ela tentou rir, mas saiu seco. Você acha que está ajudando esse menino? Vai destruir a própria família. E eu respondi. Essa família já foi destruída há muito tempo. Só você e ele que não perceberam. Ela subiu de volta, batendo os pés como quem se recusa a aceitar a realidade. E eu fiquei ali, na cozinha escura, com uma xícara de chá fumegante nas mãos e o coração em brasa. Na manhã seguinte, meu advogado me ligou com uma notícia. O processo havia sido aceito com base nas provas entregues, e o juiz havia determinado o bloqueio de bens temporário. Uma medida cautelar, mas que deixava claro que a justiça estava começando a andar. Não era vingança. Era o mínimo, e eu não iria recuar. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. Um envelope anônimo deixado na caixa de correio, sem remetente. Papel amarelado, letra masculina. Começava assim. Seu Vicente, o senhor não me conhece, mas eu fui estagiário da fundição em 2002. Preciso lhe contar o que ouvi naquela época sobre seu filho, porque talvez o senhor ainda não saiba de tudo. Fechei a porta, me sentei no sofá e comecei a ler. E cada linha era como uma lâmina abrindo feridas antigas, feridas que eu nem sabia que existiam. A primeira frase da carta já me arrepiou inteiro. Eu vi o que ninguém viu e guardei por medo. Mas agora, vendo tudo o que estão fazendo com o senhor, não posso mais me calar. A letra era trêmula, firme apenas nas palavras de dor. O rapaz, que assinava apenas com as iniciais MG, dizia ter sido estagiário na fundição no começo dos anos 2000. Na época, meu filho ainda era jovem, recém-contratado como assistente administrativo, e tentava a todo custo se impor como filho do dono, mesmo sem saber que todos ali me conheciam por dentro e por fora. O estagiário relatava que certa vez, num final de expediente, viu meu filho abrir um armário da administração com cópias de contratos, cheques antigos e fichas dos funcionários mais antigos. Não era a primeira vez, segundo ele. Mas o que o deixou apavorado foi ver que meu filho tirou fotos de tudo com um celular emprestado e depois rasgou alguns papéis antes de sair, como se quisesse apagar rastros.
A carta continuava com uma memória que me encheu os olhos de lágrimas. O estagiário contou que, certo dia, me viu chegando no galpão por trás, segurando uma marmita velha e um pedaço de bolo enrolado num guardanapo. O senhor levava sempre esse bolo para os funcionários que ficavam até mais tarde. Eu achava aquilo bonito, diferente, coisa de gente simples com coração. Mas naquela mesma noite, ele viu meu filho debochando nas costas, chamando aquilo de pão durice e dizendo que, velho que não solta dinheiro em vida, não tem o que reclamar depois que morre. Eu li aquilo em silêncio, mas minha mão tremia. Aquilo não era só ingratidão, era crueldade. Era um desrespeito com a minha história, com minha dignidade, com tudo que construí sem nunca pisar em ninguém. A carta terminava com um pedido de desculpas por ter demorado tanto. Não tenho coragem de mostrar meu rosto, mas queria que o senhor soubesse que tem gente que viu, que lembra, e que torce para que o senhor, mesmo sozinho, receba um pouco da justiça que sempre ofereceu aos outros. Dobrei o papel com cuidado, como se fosse uma relíquia. Guardei na mesma gaveta onde estava o desenho do meu neto. E fiquei ali sentado por horas, sem mexer um músculo, pensando, pesando. E tentando entender onde foi que eu perdi esse menino, porque ele não nasceu assim. Eu vi quando ele chorou ao perder a primeira bicicleta. Vi quando se encolheu no velório da mãe, feito um menino de novo, abraçado ao meu peito. Eu dei amor, dei limite, dei o que eu tinha. Mas tem coisa que a gente não consegue controlar. E talvez tenha chegado a hora de aceitar isso também. No dia seguinte, levei a carta até o advogado. Ele leu com atenção, em silêncio, e depois disse: "Vamos anexar isso ao processo, mas com cuidado. Precisamos tratar como indício, não prova direta. Mas reforça o padrão, e pode abrir uma nova linha de investigação, caso a promotoria queira aprofundar." Assenti com a cabeça. Já não era mais sobre ganho ou perda. Era sobre a verdade. E eu estava disposto a ir até o fim. Na volta para casa, parei no meio do caminho. Passei em frente à antiga escola onde meu filho estudou na infância. O portão ainda era o mesmo. As grades pintadas de azul claro, meio gastas pelo tempo. Lembrei de quando eu vinha buscá-lo com a caminhonete velha. Ele saía correndo com a mochila nas costas e o sorriso largo. Um dia, ele me disse: "Pai, quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor. Quero ter minha própria empresa, dar emprego para os outros e voltar para casa sujo de graxa, mas feliz." Eu sorri naquele dia. E chorei agora, só de lembrar. Talvez a vida tenha feito curvas demais. Talvez o sucesso tenha chegado cedo demais para quem não tinha estrutura. Ou talvez, e essa é a hipótese mais dura, ele nunca foi aquele menino que eu sonhei. Talvez aquele brilho tenha sido reflexo meu, e não dele. E hoje, vendo tudo o que ele fez, tudo o que escondia, eu percebia o quanto eu insisti em enxergar o que queria, e não o que estava ali. Isso doía mais do que qualquer traição. À noite, recebi uma ligação do gerente atual da empresa. Me contou que meu filho não apareceu mais no trabalho desde a intimação. Disse que havia rumores de que ele estava tentando vender um carro às pressas e que algumas economias tinham sido transferidas para a conta da esposa. Não respondi. Apenas pedi que ele mantivesse tudo documentado. E desliguei. E por mais estranho que pareça, eu não senti raiva. Senti pena. Porque meu filho estava escorregando numa ladeira que ele mesmo cavou. E não havia ninguém mais que pudesse segurá-lo. Mais tarde, antes de dormir, entrei no quarto do neto. Estava escuro, mas ele ainda acordado. Sentei na ponta da cama e perguntei: "Se eu te contar uma história, você escuta?" Ele assentiu com os olhos. Então comecei. Falei de um homem que construiu tudo com as próprias mãos, que teve um filho, que sonhou alto, que amou com todas as forças, mas que foi traído, humilhado, esquecido, e que mesmo assim continuou de pé. E sabe o que ele me disse? "Esse homem é o Senhor, né?" Eu sorri, coloquei a mão na cabeça dele e respondi: "Esse homem pode ser eu, mas também pode ser você, um dia, se escolher andar com o coração limpo. Não repete os erros do seu pai. Anda com verdade, respeita os velhos, e nunca tenha vergonha de quem você é." Ele me abraçou.
forte, como se me dissesse com aquele gesto que ainda havia uma chance. E eu dormi em paz naquela noite, pela primeira vez em muitos anos. Mas no dia seguinte, minha advogada me ligaria com algo inesperado, algo que envolvia o nome da minha nora, e que me faria perceber que o buraco era mais fundo do que eu imaginava. A ligação da minha advogada chegou logo depois do almoço. A voz dela estava diferente, mais tensa do que o normal. Seu Vicente, a gente encontrou algo nos extratos que o senhor entregou. Algo que envolve a sua nora. Meu coração disparou. Fiquei em silêncio do outro lado da linha. Ela continuou. Naquela conta que estava em nome da Rosa, onde estavam os fundos para o futuro dos netos, foram feitas 5 transferências grandes, cada uma com pouco mais de 25 mil, para uma outra conta vinculada a um CNPJ de microempresa. Fomos verificar. A empresa está no nome da sua nora. Aquilo me acertou em cheio. Eu já esperava que o filho tivesse agido por conta própria. Já tinha digerido, mesmo a contragosto, que o homem que eu criei tinha se tornado alguém em quem eu não podia confiar. Mas saber que ela, aquela mulher de fala mansa, olhar gelado e sorriso automático, aquela que sempre me olhava como se eu fosse um móvel fora do lugar, estava envolvida também, foi como descobrir que a casa inteira estava podre por dentro. E pior, ela fingia inocência todo dia, passando por mim no corredor com aquele ar de superioridade, como se eu fosse um estorvo por ainda existir. A advogada me disse que havia aberto uma nova linha no processo, agora incluindo movimentação fraudulenta em nome de terceiro, que poderia haver responsabilização penal sim, mas que ainda precisava de provas mais concretas de que ela tinha ciência da origem do dinheiro. Por enquanto, ela pode alegar que não sabia, que foi o marido quem colocou no nome dela, mas se conseguirmos qualquer indício de que ela participou, é cúmplice. Desliguei o telefone com a cabeça quente. Caminhei pela casa como um fantasma. Passei pela sala. Vi o sofá onde ela se sentava com o menino no colo e fingia que não via quando ele me chamava. Lembrei das vezes que ela disse, em tom baixo mas cortante, que o vô precisava de menos espaço na casa. Da última vez em que me acusou de interferir na educação moderna do filho dela, só porque eu disse que criança devia pedir bênção, respeitar os mais velhos e sentar-se à mesa sem celular. E então caiu a ficha. Ela não só me excluiu do convívio, ela ajudou a apagar o que a Rosa deixou. Apagou a memória, a intenção, o futuro, e fez isso com frieza. À noite, ela chegou em casa e me encontrou sentado na varanda. O menino já tinha subido. Ela veio com a mesma postura de sempre, a bolsa no ombro, o celular na mão, e perguntou sem olhar para mim: "Tudo certo por aqui?" Eu não respondi de imediato. Esperei ela passar pela porta. E então disse: "Você movimentou dinheiro que não era seu. Sabia disso?" Ela parou, devagar, virou-se e me encarou. "Do que o senhor está falando?" Eu me levantei. Fui até ela calmamente. "Da conta da Rosa. Do dinheiro que era para o futuro do teu filho, que você usou na sua empresa de roupas. Aquela que não vende nem 5 peças por mês, mas recebeu mais de 100 mil sem justificativa." Ela empalideceu. Tentou se recompor. "Eu não sabia de nada. Foi o Daniel quem cuidou disso. Ele só pediu meu CPF e... Eu achei que era um empréstimo." Eu encostei na porta e a encarei de perto. "Se você acha que eu sou velho o suficiente para esquecer, mas burro o bastante para não entender o que vocês fizeram, então me respeite. Porque agora não é mais questão de família. É de justiça." Ela ficou ali parada, sem reação. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto. Minutos depois, ouvi os dois discutindo em voz alta. Ele gritava, ela chorava, e eu desci para o quintal. Acendi uma luz fraca e fiquei ali, sentado, olhando para o escuro, pensando em como a traição, quando vem da própria casa, tem um gosto mais amargo que qualquer veneno. A gente vai tolerando aos poucos, vai engolindo seco, até que um dia não desce mais. E comigo foi assim. Eu tolerei demais. Fui bom demais. Deixei que a gentileza virasse conveniência. Mas agora era tarde para ser omisso. Eu ia até o fim,
mesmo que isso me custasse a paz que eu nunca tive de verdade nessa casa. 2 dias depois, a advogada me ligou de novo. Temos uma testemunha que pode confirmar que a sua nora sabia da origem do dinheiro. Era uma antiga funcionária da loja, demitida no ano anterior. Em uma das reuniões, segundo ela, a nora teria dito em voz alta: "Graças a Deus o Daniel conseguiu aquele dinheiro da conta da velha. Agora a loja respira." Era o que faltava. O elo que ligava a cumplicidade à ação. E naquele momento, a investigação se tornou oficial. Eles não sabiam ainda, mas estavam sendo vigiados. Seus gastos seriam cruzados, seus passos analisados. E quando a verdade viesse à tona, e ela viria, não haveria mais desculpa. Só consequência. Mas o que mais me doía era o neto. A criança que ainda olhava para mim com olhos limpos, que não fazia ideia da sujeira que o cercava, e que agora, inevitavelmente, veria os pais enfrentarem uma acusação criminal. Eu não queria isso para ele, mas também não podia mais protegê-los. Porque proteger criminoso é trair o inocente. E nesse caso, o inocente era ele. Naquela noite escrevi uma carta. Deixei em cima da cômoda do quarto deles. Não xinguei, não acusei, não me exaltei. Só disse o que precisava ser dito. Vocês me enganaram por tempo demais. E eu deixei. Por medo, por esperança, por covardia. Mas agora, chegou a hora de cada um colher o que plantou. Não espero mais respeito, nem arrependimento. Só exijo distância. A partir de agora, vocês vão conviver com a justiça, porque ela, diferente de mim, não perdoa nem esquece. Assinei. E fui dormir com a consciência limpa. Na manhã seguinte, os dois não estavam mais em casa. O carro tinha sumido. A cama estava desfeita. E na porta da geladeira, havia um bilhete colado com imã. Você venceu, velho, mas perdeu a única família que tinha. Eu ri. Um riso seco, curto, triste e verdadeiro. Porque eles estavam certos numa coisa. Eu perdi, mas não agora. Eu perdi quando deixei o respeito morrer dentro de casa. Só que agora era o momento de me reencontrar, de reconstruir. Nem que fosse do zero, nem que fosse sozinho. Porque tem dignidade que, quando volta, a gente não larga mais. E naquela mesma tarde, recebi um envelope da promotoria. O caso seria levado a julgamento. E eu teria que depor, pela primeira vez de frente para eles, para contar tudo, de viva voz. E eu estava pronto. O dia da audiência chegou com o céu fechado. Não chovia, mas o ar estava pesado, como se o próprio tempo carregasse o que eu sentia por dentro. Vesti a mesma roupa que usei no velório da Rosa, camisa branca bem passada, calça social cinza e aquele sapato marrom que eu só tirava do armário quando o momento pedia firmeza. Peguei um táxi bem cedo e fui em silêncio, olhando pela janela como quem revê a vida inteira passando. As ruas estavam cheias, gente indo e vindo, com pressa, com fone no ouvido, com olhar vazio. E eu ali, com o coração apertado, prestes a fazer o que nunca pensei que teria coragem de fazer, depor contra meu próprio filho. A sala de audiência era fria, luz branca, bancos duros, cheiro de papel velho e café amargo. Quando entrei, vi minha nora sentada ao fundo, de cabeça baixa. Ele estava ao lado dela com a mesma expressão de sempre, orgulho misturado com raiva. Me olhou de relance, depois desviou o olhar. Eu não esperava nada diferente. Mas confesso que, por um segundo, aquele olhar me atravessou. Porque no fundo, mesmo depois de tudo, ainda havia um homem aqui dentro que teria dado tudo para ouvir um pai me perdoa. Mas aquele homem ficou para trás. O juiz entrou, o promotor se levantou e o processo foi aberto. Chamaram testemunhas, apresentaram documentos, cruzaram dados, e então chegou a minha vez. Fui chamado ao centro da sala. Jurei dizer a verdade. Sentei diante do microfone e esperei a primeira pergunta. Seu nome completo, por favor, disse com voz firme. Vicente Antônio Leal. A caneta do escrivão riscou o papel. O senhor é pai de Daniel Leal, réu nesta ação? Engoli seco. Sou. E está ciente de que está prestando depoimento contra ele? Sim, e estou aqui porque preciso. O promotor assentiu. E então me pediu.
Por favor, nos conte com suas palavras como descobriu o desvio. Eu respirei fundo, olhei para o juiz e comecei. Não pulei etapas. Contei desde a fundação da empresa, da confiança que sempre tive nos meus sócios, da reserva criada com a Rosa para o futuro do neto. Falei da perda dela, da minha retirada gradual da vida empresarial, da entrada do meu filho na empresa, da convivência difícil em casa, das palavras de humilhação, da explosão dele naquele dia, da reviravolta na reunião, da intimação, das descobertas, da carta do estagiário, da conta no nome da nora. Cada frase era uma faca na memória. Mas eu continuei, porque naquele momento eu não era só pai. Eu era testemunha de uma verdade que precisava ser dita. E eu falei, por mim, pela Rosa, pelo neto, por todos os pais que, em silêncio, engolem o orgulho e aceitam ser desrespeitados por medo de perder os filhos. Eu perdi do mesmo jeito, mas não me perdi junto. E isso ninguém ia tirar de mim. Quando terminei, o juiz fez sinal para o advogado de defesa. Ele era jovem, arrogante, com terno justo demais e olhar cínico. Tentou me desestabilizar. Seu Vicente, o senhor tem 78 anos, certo? Correto. Tem algum histórico de esquecimento? Está em tratamento médico? Olhei direto nos olhos dele. Minha memória pode falhar para o nome de remédio, mas nunca para o nome de quem me traiu. A sala ficou em silêncio. O juiz fez uma pausa. E ele recuou. Ao sair da mesa, cruzei os olhos com os do meu filho. E o que vi ali não foi dor, nem arrependimento. Foi raiva. Ele me odiava por tê-lo exposto. Por tê-lo confrontado. Mas não havia mais volta. E nem devia haver. Na saída do fórum, um senhor se aproximou de mim. Usava um boné surrado, camisa desbotada, com cheiro de poeira e dignidade. Seu Vicente? Sou. Ele me estendeu a mão. Eu fui funcionário da sua fundição nos anos 90. O senhor me deu emprego quando ninguém mais queria um homem de 50 anos. Eu nunca esqueci disso. Só vim aqui para dizer que hoje o senhor falou por muitos, inclusive por mim. Eu apertei a mão dele. Forte. Fiquei ali parado um tempo, vendo ele se afastar, com os passos lentos, mas firmes. Aquilo valeu mais que qualquer sentença. Voltei para casa com o corpo exausto. Sentei no sofá e fiquei olhando a parede da sala, onde ainda havia uma foto antiga minha com a Rosa e o filho, tirada num domingo de sol. Nós três, sorrindo num piquenique, quando ele ainda era pequeno. Aquela imagem parecia de outro mundo, de outra vida. Peguei a moldura com as duas mãos. Pensei em tirar a foto dali, rasgar, apagar, mas não. Eu apenas virei a moldura de costas e guardei numa gaveta. Porque há lembranças que, mesmo doídas, merecem ser guardadas, mas não mais expostas. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o advogado. Disse que o processo agora corria em sigilo, mas que o Ministério Público havia acolhido todas as provas. Disse também que o juiz demonstrou sensibilidade ao depoimento e que a promotoria tinha interesse em oferecer denúncia formal com pedido de bloqueio definitivo dos bens do casal. Eu agradeci. E desliguei. Sem comemorar. Porque isso não era vitória. Era reparação. Dias depois, o neto me perguntou se o pai voltaria para casa. Eu não soube o que dizer. Me ajoelhei na frente dele, coloquei as mãos nos ombros e respondi. Filho, tem coisa que a gente faz e não dá para voltar atrás. Mas o que importa é você saber que não tem culpa de nada. Você é luz e vai crescer sendo homem de verdade. Ele me abraçou, forte. E eu ali, naquele abraço pequeno, senti que o que eu estava fazendo era por ele. Naquela noite, escrevi outra carta. Dessa vez para mim mesmo. Uma carta que começava com: Parabéns, Vicente. Você se ouviu. Você não ficou calado. Você teve coragem. E terminei com uma frase da Rosa, que sempre dizia quando eu duvidava da minha força. Você é mais forte do que pensa. Só precisa lembrar quem é. Eu sorri. Fechei os olhos. E dormi em paz. Mas o processo ainda não tinha acabado. E o juiz estava prestes a convocar a audiência final. A convocação chegou numa manhã nublada.
dessas que carregam no ar um aviso de que algo está prestes a mudar. Era o envelope do tribunal, selado com carimbo oficial e data marcada. Audiência final de instrução e julgamento. O juiz ouvira tudo, as testemunhas haviam falado, os documentos estavam anexados, o parecer do Ministério Público já estava protocolado. Agora, restava a palavra da justiça. Não havia mais o que dizer, nem o que esconder. Tudo o que foi construído em cima de mentira estava sobre a mesa. E eu estava pronto para olhar nos olhos de quem me feriu e ouvir finalmente alguém dizer em voz alta aquilo que eu engoli a vida inteira. O senhor tinha razão. No dia marcado, cheguei 1 hora antes. Sentei no banco de madeira fria do saguão e esperei em silêncio. Não quis conversar com ninguém. Apenas segurei firme a carta da Rosa no bolso esquerdo da camisa. Ela era minha armadura naquele momento. Quando a porta da sala de audiência se abriu, entrei com passos firmes. Vi os dois sentados, ele de terno escuro, barba mal feita, olhos fundos e expressão tensa. Ela com um tailleur rosa claro, os olhos escondidos atrás de óculos escuros, como quem queria esconder a vergonha que jurava não ter. Nenhum dos dois me olhou de frente. E eu não forcei. Porque agora não era mais uma conversa de família. Era um acerto de contas com a verdade. O juiz entrou, leu o processo, expôs os fatos e, com voz grave e pausada, fez a leitura da sentença. Constatado o desvio de verbas originalmente destinadas a fundo educacional sob responsabilidade de Vicente Antônio Leal, com uso indevido por parte do filho e de sua esposa, ambos réus reconhecidos, julgo procedente o pedido de bloqueio permanente dos bens envolvidos, com abertura de ação penal em face dos dois por apropriação indevida e falsidade ideológica. Houve um leve burburinho na sala, mas o juiz não parou. Continuou lendo. Reconhece-se, portanto, o dolo, a má-fé e a premeditação das ações cometidas, e ressalta-se a gravidade do fato de terem sido praticadas contra ascendente direto, senhor idoso, em clara violação de princípios éticos, familiares e jurídicos. Quando ele disse senhor idoso, senti um aperto no peito, não de dor, mas de confirmação. Aquela frase era a voz da justiça me chamando pelo nome que meu filho recusou, pai. Depois da leitura, o juiz me olhou. Olhou para mim com aquele olhar que poucos têm coragem de sustentar, o de quem reconhece a dor que não se vê no papel, e disse: Seu Vicente, o senhor pode se retirar. Sua presença agora não é mais necessária. Eu me levantei. Olhei para os dois. E sem dizer uma palavra, dei as costas e fui embora. Porque naquele instante, tudo o que eu precisava ouvir já tinha sido dito. Na saída, o mundo parecia outro. O céu continuava nublado, mas dentro de mim, o peso de décadas tinha caído. Peguei um táxi de volta, sentei no banco de trás e apenas respirei. Fiquei com a testa encostada no vidro, observando as ruas, as árvores, os semáforos, como se tudo fosse novo. Não chorei, não sorri, mas senti. Pela primeira vez em muito tempo, senti que era dono de mim, que não devia mais nada a ninguém, que cumpri a promessa que fiz à Rosa no último sussurro dela naquela cama de hospital. Não deixa nosso filho se perder sem fazer nada. Eu fiz o que podia, fiz o que devia. E agora, ele que seguisse o caminho que escolheu. Ao chegar em casa, fui direto para o quarto do neto. Ele estava desenhando na mesinha, com lápis de cor espalhados. Quando me viu, abriu um sorriso e correu até mim. Me abraçou pela cintura, apertado, e perguntou: O senhor tá bem, vô? Abaixei devagar, fiquei na altura dos olhos dele e respondi: Tô, filho, porque agora eu não carrego mais peso dos outros. Ele não entendeu, mas sorriu mesmo assim. E aquilo valeu mais que qualquer sentença. Nos dias que se seguiram, o silêncio reinou naquela casa. Minha nora saiu, levou o pouco que restava dela por aqui. Meu filho não apareceu. O processo seguiria, com audiências, recursos, o que fosse. Mas nada disso me interessava mais. O que eu precisava já tinha sido feito. E o que ficou agora era a reconstrução. Sem grito, sem revanche.
Só o recomeço de um velho que já não se dobra, nem se esconde. E que aprendeu mesmo tarde que ser pai não significa aceitar tudo. Significa, acima de tudo, proteger a própria dignidade. Passei a andar mais com meu neto. Levei ele ao parque, ensinei a andar de bicicleta. Mostrei a ele a fundição por dentro, os moldes antigos, as máquinas que ainda carregavam cheiro de suor e história. Contei da Rosa, das marmitas, dos domingos de piquenique. E ele, em silêncio, absorvia tudo. Como quem começava a entender que o avô que dormia ali no quarto do fundo era muito mais do que os pais diziam. Era um homem inteiro, que caiu, que foi pisado, mas que se levantou, e que agora vivia de novo. Uma semana depois, sentei na varanda com o caderno de anotações da Rosa no colo. Era um velho diário que encontrei ao limpar o quarto. Nele, ela escrevia pequenos trechos, frases soltas, desejos. E uma delas me atingiu como flecha. Se um dia eu não estiver mais aqui, espero que o Vicente saiba que ele sempre teve razão em ser justo, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. Eu fechei o caderno com as mãos firmes, levantei e fui até a escrivaninha. Peguei papel e caneta e comecei uma carta. Filho, hoje eu entendo que você não queria um pai. Você queria um espelho, alguém que dissesse amém, que confirmasse seus erros, que ficasse calado diante das suas escolhas. Mas eu não sou esse homem, e nunca serei, porque o que eu sou é aquilo que você nunca teve coragem de ser. Alguém que assume as consequências. Você me perdeu, mas eu me encontrei, e a vida segue, mesmo sem você. Dobrei, guardei, e naquela mesma noite adormeci com a alma leve, porque justiça não é vingança, é paz. E eu, enfim, estava em paz. Hoje eu caminho mais devagar, é verdade. Meus joelhos já não aguentam as mesmas ladeiras de antigamente, e a memória às vezes me prega peças pequenas. Nomes que escapam, datas que se embaralham. Mas tem uma coisa que ficou mais clara do que nunca: quem eu sou. E se tem algo que aprendi tarde, mas aprendi, é que ninguém pode tirar de um homem a dignidade que ele decide sustentar. Por mais que tentem empurrar a gente para o canto, apagar nossas histórias ou rir da nossa dor, um homem que se conhece permanece de pé, mesmo que sozinho. Passei uma vida inteira servindo, calando, tentando merecer o afeto de quem nasceu do meu sangue. E sabe qual foi meu maior erro? Achar que amor de filho é garantia. Não é. A gente planta, rega, cuida, mas eles escolhem crescer como quiserem. Alguns crescem com raiz, outros viram galho seco. E a gente, como pai, precisa aprender a não morrer por dentro só porque o outro decidiu se perder. Tem hora que o maior amor é o que se retira, que para de tentar, que solta. E eu soltei. Doeu. Mas foi libertador. Não houve reconciliação. Nem abraço de novela, nem lágrima de remorso. Houve processo. Houve verdade dita em tribunal. Houve justiça. E foi assim que tinha que ser. Porque eu não sou santo. E também não sou vilão. Sou só um homem que cansou de ser tratado como peso, quando na verdade eu era o pilar. Fui chamado de vagabundo, de imprestável. Me disseram que eu não merecia nem estar naquela casa. Mas eu era o dono do teto, do trabalho, da história. E eles só descobriram isso tarde demais. Depois da última audiência, nunca mais os vi. Nenhuma ligação, nenhuma carta. Apenas silêncio. E esse silêncio, por incrível que pareça, foi o melhor presente que me deram, porque me devolveu a paz. Hoje minha casa é menor, mais vazia talvez, mas cada canto carrega respeito. O neto continua comigo. A justiça me deu a guarda provisória, até que tudo se resolva. E nesse tempo, a gente tem construído algo que eu jamais imaginei que ainda fosse possível. Amor sem medo. Ensinei ele a fazer café no coador, a dobrar as meias, a pedir licença antes de entrar num cômodo. Coisas simples, que hoje parecem antiquadas, mas que formam caráter. Às vezes ele me pergunta sobre o pai, e eu não minto, mas também não julgo. Digo apenas: cada um faz o que acredita e vive com o que escolhe. Ele entende, com os olhos de criança que já viram mais do que deviam, e me abraça.
Como quem agradece, sem palavras, por ter um avô que ficou. Recebo visitas de antigos colegas da fundição. Um deles me disse: Vicente, se todo pai fizesse o que você fez, muito filho mimado deixava de achar que tem direito a tudo. Eu só sorrio. Não com orgulho, mas com aquela paz de quem finalmente fez o que devia. Muitos acham que é crueldade cortar o laço, mas às vezes é isso que salva. Porque manter laço podre também mata. E eu não queria morrer do coração, só para manter a aparência de família feliz. A justiça seguiu seu curso. Os bens foram bloqueados. A empresa foi reorganizada. Voltei a fazer parte do conselho, não por vaidade, mas porque agora eu era respeitado. Me escutavam, me olhavam nos olhos. E cada decisão que eu tomava ali tinha o peso de uma vida inteira. Porque mais do que fundador, eu era a memória viva daquilo tudo. E ninguém mais me chamava de velho inútil. Ao contrário, hoje me chamam de Senhor Vicente. Ou melhor, de exemplo. Guardei todos os papéis do processo numa caixa de madeira. Em cima dela, coloquei o desenho do meu neto com a frase "Eu e meu vô". É minha lembrança de que, apesar de tudo, algo floresceu no meio da lama. E toda vez que penso no passado, eu olho para frente. Porque a história não é só dor, é recomeço. E eu recomecei, aos 78 anos. Com as mãos trêmulas, mas com a alma inteira. E isso, ninguém tira de mim. Se eu pudesse deixar uma palavra para quem me ouve agora, seria: não aceite ser apagado. Não deixe ninguém te diminuir só porque envelheceu. O tempo pode tirar força do corpo, mas não da voz. E quando a gente fala com verdade, até o silêncio escuta. Eu fui silenciado por décadas, mas quando resolvi falar, o mundo me ouviu. E eu me libertei. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.